louvamos, Pai, por essa noite maravilhosa, Senhor. Pai, como diz o teu servo, Marcelo, nos perdoa, Deus, daquilo que falamos, que pensamos, ó Pai, que não foi de teu agrado, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar no meu coração, em cada coração aqui, Pai, sobre essa porta aberta, que está aberta, que é a porta de Efraim, Senhor. Já foram faladas tantas portas aqui, Pai. A porta, Pai, que nos limpa, a porta, Pai, que nos restaura. Amém. A porta, Pai, que nós precisamos, Pai, de oração, Pai. Mas essa porta, Deus, é algo tremendo. Eu tenho certeza, Pai, que tu tem usado o teu servo, Senhor, e tu vai continuar usando, Deus, querido, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Que nossos corações, Pai, seja uma terra boa, Senhor, que venha receber essa palavra e dar frutos, Pai, para vidas que estão aí fora, Pai, sedentas, Senhor, precisando de ajuda, tantas famílias sofrendo, Pai. Nós estamos aqui, Pai, alegres porque tu és conosco, Senhor. Por isso eu quero entregar nas tuas mãos, que o teu servo, Deus, da família dele, a pastora, Senhor, o pastor Arquimedes, Pai, que toda retaliação, Pai, seja repreendido, Pai. Nós paralisamos no mundo espiritual, Pai, toda retaliação de Satanás e seus demônios contra a vida do pastor, contra o ministério dele, Pai, contra a família dele, Senhor, e assim nós entregamos em tuas mãos, Senhor, e já te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Graça e paz, queridos, amém? Senti uma mão aqui atrás de mim, que isso? Já assim, não está tocando? Deu um susto agora, Mateus. Tá bom? Amém. Eu tomei até um susto depois da oração. Alguém toca você, tu não vê, né? Que isso? Queridos, é com muito prazer, com muita satisfação que nós estendemos a nossa vontade, o nosso desejo de poder compartilhar sempre. Passamos aqui o mês de outubro falando sobre restauração de portas, na visão do livro de Neemias, e todo o texto retratando acerca deste episódio que aconteceu na época de Neemias, um fato histórico bíblico que corroborou muito para que esta visão pudesse ser passada como uma motivação a mais para qualquer pessoa que esteja ou venha estar passando por um processo de luta, por um processo de peso, né? Faz-me lembrar uma frase de Max Lucado, muito interessante, no livro que ele fala sobre a bagagem. Ele diz o seguinte: não meça o tamanho da sua montanha, fale com aquele que pode removê-la. Amém. Em vez de carregar o mundo sobre seus ombros, fale com aquele que sustenta todo o universo. Glória a Deus. Essa frase muito mexe comigo, porque muitas vezes nós ficamos muito paralisados com a ação circunstancial, com as ações opositoras do diabo contra nossas vidas, e muitas vezes não nos ativamos dentro de um propósito, motivados dentro de uma visão na qual Deus nos chama para exercermos. Então eu quero dizer para você nessa noite que sobre você há uma influência. A palavra êxodo do livro de Êxodo significa exorcia, a autoridade de você passar, a autoridade de você sair de você mesmo. Deus tem nos dado exorcia, Deus tem nos dado essa autoridade para dizermos ao diabo que maior é aquele que está em nós. Amém. Do que aquele que exerce sobre esse mundo. Então, nós temos a autoridade da parte de Deus para falarmos disso, você também. No livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 12, nós vamos ler esse versículo que fala a respeito de um propósito, né? Temos que entender que fomos chamados para um propósito. Você foi chamado para um propósito, né? Neemias, no capítulo 2, no versículo 12 em diante, diz o seguinte: e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado.
E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei pela porta da fonte, ao viver do rei, não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, mas o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. No capítulo 4, no versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diga-se comigo: o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que ouvi no Sambalat, Tobias, os arábios, os Gesem, os amonitas, os israelitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, iraram-se sobre modo. Iraram-se sobre modo. Muito bem. Falando a respeito das portas, do propósito, nós vemos uma história muito elucidativa para o nosso crescimento, para a nossa aspiração diante de tudo que Deus tem nos colocado como algo real. Eu quero dizer para vocês, querido, que o poder de Deus ele é real, é incontestável, é inegociável. O poder de Deus, a quem quer que seja, Ele age da forma como Ele quer, no tempo que Ele quer, no momento que Ele quer, usando pessoas a quem Ele quer usar. Muito bem, nós vemos a história de um homem por nome de Neemias. A palavra Neemias no hebraico significa Jeová é a minha consolação. A história retrata um povo que havia sido completamente destruído, sendo completamente dominado pelos reis da Pérsia, Nabucodonosor, Zorobabel e tantos outros reis que assolaram, que maltrataram o povo ao longo dos anos. Deus então, através de Neemias, cuja a sua ascendência vinha de homens que tinham a promessa e que tinham a chamada profética, Abraão, Isaac e Jacó. Neemias ouve um chamado, ele ouve alguém dizer que Jerusalém estava totalmente destruída, né? Neemias, ele diante do rei, no ano 444 a.C., servindo o rei Artaxerxes, o rei então lhe concede a autoridade e na verdade o ofere a que ele pudesse ir ao encontro dos seus irmãos a fim de restaurar aquele muro, aquelas vidas. Irmãos, é bom ressaltar que antes mesmo de Neemias ir até Jerusalém, Esdras já estava ali 12 anos depois. Neemias vai ao seu encontro. Em primeiro lugar, Esdras vai com um propósito de restaurar o templo. O templo tinha sido destruído. Os antigos reis já haviam destruído todos os templos. Deus chama Neemias para restaurar os muros e as portas que estavam totalmente destruídas. Mas o que é isso? As portas, os muros. Na verdade, nós vemos Jerusalém como o alvo da adoração. O propósito profético de Deus foi que Jerusalém fosse a cidade santa, a cidade do Altíssimo, a cidade da adoração. E o propósito profético de Deus jamais se frustra em nossas vidas. Repita comigo: o propósito profético é maior do que eu. Entenda isso, queridos. E nenhum outro propósito que não seja o de Deus na sua vida, ele vai deixar de ser frustrado, porque Deus está em todo o tempo com você naquilo que você faz. Amém? Neemias começa a obra da restauração pelas portas. Em tudo que nós fazemos, existe um ponto de partida, como também existe um ponto de chegada, né? E quando se fala de portas, fala de aberturas, fala de possibilidades, né? As portas, a restauração das portas
elas retratam duas coisas muito importantes que nós precisamos entender e levar conosco sempre. A primeira coisa é a vontade, e a outra é a decisão. Repita comigo: eu preciso agir com vontade e decisão. São fatores de prioridade na nossa vida. Deus não age, Ele não faz nada sem que eu e você abramos as nossas portas e permitamos que Ele entre. Ele diz: eu sou a porta, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. E aquele que entrar por essas portas, encontrará pastagem. Interessante que quando o capítulo 3 de Neemias fala sobre as portas, a primeira porta que é mencionada é a porta do gado, ou a porta das ovelhas. Por onde? Essas portas, elas não tinham ferrolho nem na entrada e nem na saída. Significa que todos têm livre acesso. O Senhor Deus diz: aquele que se chegar a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Você e eu fomos os alvos. Você e eu entramos pela porta das ovelhas. Por onde nós entendemos que aquela porta é a porta que fala do sacrifício do Cordeiro Pascual. Aquela porta representava a entrada de todas as ovelhas que circulavam a fim de serem sacrificadas no tempo da Páscoa. E você entende que o seu Cordeiro Pascual, ele foi imolado para que eu e você cumpríssemos todos os seus propósitos, todos os seus desígnios, né? Jesus, ele foi o Cordeiro Pascual que trouxe o resgate dos valores para cada um de nós que estávamos perdidos, sem direção a Ele. A porta das ovelhas fala sobre esse resgate, fala sobre esse sacrifício. Ele se sacrificou por você, Ele amou você, Ele ama você. Aleluia. E Ele deseja que eu e você entendamos cada vez mais isso. Ele deseja que eu e você entenda que hoje nós fomos alcançados, temos uma nova vida, temos que entender que Ele foi o sacrifício por nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? Toda reconstrução vai exigir uma tomada de posição e uma determinação, pois haverá obstáculos. Em toda a sua vida haverá dificuldades e obstáculos. Se não houver posição e determinação, Deus não pode agir. Queridos, Deus, Ele não é uma varinha mágica, que no momento em que você precisa, você bate, Ele vem, ou então um gênio de uma lâmpada, você esfrega e Ele te pergunta quantos desejos, e você então, esse gênio realiza os teus desejos. Não é bem assim. É necessário que eu e você entendamos uma coisa: se em nós não houver a prioridade de exercermos determinação e não nos posicionarmos para aquilo que de fato nós queremos, se você não quiser mudança, nada vai acontecer. Se você continuar com um peso sobre a sua vida, na verdade nada vai acontecer. Mas se eu determino e me posiciono e declaro diante de Deus que a minha vontade é simplesmente maior do que a minha vontade de não querer fazer, Deus, Ele vem, Ele age no teu interior, Ele age Ele faz com que você venha criar forças da onde não tem, onde o teu espírito começa a entender, você consegue ouvir a voz. A Bíblia diz que aquele que consegue ouvir a minha voz e consegue discernir a minha voz, esta é verdadeiramente a minha ovelha, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Vocês conheceram a voz do Senhor, vocês conheceram a voz dele, vocês discerniram essa voz. Logo, a porta da tua vida, ela foi aberta para que ele pudesse entrar. No Apocalipse capítulo 3 diz: eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, deixar eu entrar, cearei com ele e ele comigo. Ele não pode ter um momento de intimidade, de relacionamento, de comunhão com você, se você não abrir a porta da sua vida. Você simplesmente não vai tomar café da manhã com ele, talvez você não acorde com ele, se você não tiver uma intimidade com ele. Como é que você fala de um reino
se você não conhece o rei desse reino? Como é que você pode falar que você está inserido no reino sem sequer você representar a imagem desse rei que é dono desse reino? Como é que eu posso falar de um rei se eu não me pareço com ele? Como é que eu posso falar que o meu pai, eu me pareço com meu pai, se na verdade eu não vier dele, da concepção através dele? Como é que se eu não conseguir, eu não conseguir dizer que pareço com Jesus se eu sequer ando com ele? Aqueles que se parecem com Jesus andam como ele andou. Aleluia. Então, reino, restauração, fala de intimidade, fala de postura, fala de uma nova vida para quem é de fato regenerado. Queridos, o Evangelho tem perdido a sua essência, sabe aonde? Sabe aonde? É na imagem. É na imagem que o Evangelho tem perdido a essência. Infelizmente, muitas pessoas têm denegrido a imagem do Evangelho, porque retrata a imagem de Jesus. E logo, a imagem de Jesus, ela se torna uma imagem deteriorada, confusa, uma imagem conflitante. Como posso caminhar num reino no qual essa pessoa tanto fala, se ela é tão pior do que eu? Mas é tempo de entendermos uma coisa, eu preciso conhecer bem o rei deste reino. A primeira coisa que eu preciso entender, a primeira porta da tua vida, ela precisa ser aberta. E Deus me fala, através de Neemias capítulo 3, versículo 1, a porta das ovelhas, portanto, é o lugar da rendição a Cristo, da experiência da sua conversão, quando somos levados pelo seu sangue e regenerados em nosso espírito. Amém, queridos? Isso é o primeiro processo. O primeiro processo eu entendo que Jesus, ele tem que entrar na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com toda a minha estrutura, né? Já dizia o Regis Danese, e a gente canta e nada muda, né? Cantamos e continuamos apenas no cântico. Mas Deus quer muito mais do que isso, queridos. Deus quer postura, atitude, caráter, personalidades, todas elas restauradas nele. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Amém? Eu só posso falar de uma pessoa se eu convivo com ela. Então, se você fala de Jesus, você tem que estar de fato caminhando com ele. Outra porta, né? Se você olhar para no capítulo 3, você vai ver as portas dos peixes. Olha, tantas foram vezes mencionadas acerca de portas. Por quê? O primeiro propósito foi a restauração dessas portas. Todas elas estavam de uma maneira destruída. Os muros estavam fendidos, totalmente destruídos. Mas estamos falando de restauração. E para falar de restauração, requer um esforço, requer uma atitude. Há alguma área da sua vida que precisa ser restaurada? Então, posicione-se. Há alguma área da sua vida que precisa ser investida? Então, tenha uma decisão hoje. Aleluia. De querer uma mudança radical na sua vida. Amém, queridos? Amém. Muito bem. A porta dos peixes fala sobre o lugar aonde há um crescimento numérico. Uma vez que você é alcançado por Jesus, logo você tem uma intimidade com Ele e você já tem a imagem dele em você. Amém? Diga assim comigo, eu tenho a imagem de Cristo na minha vida. Maravilha! Agora é o local onde eu preciso o quê? Reproduzir. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, você precisa reproduzir. É um momento de crescimento. Tanto é que a palavra no hebraico, nós encontramos nesse mesmo sentido de crescimento numérico, reprodução, mover-se rapidamente, né? Isso nos lembra um chamado do crescimento numérico, o chamado dos novos crentes. Ouça a observação, queridos, a porta dos peixes é aquela que por onde deixamos entrar os novos filhos de Deus. Existe uma decisão de não vivermos só para nós, mas irmos em busca também daqueles que precisam encontrar Jesus. Então você sai da porta do gado, você
Entra na porta dos peixes, aonde vem a numeração, o crescimento dos novos filhos de Deus, os frutos. Porta dos peixes fala sobre frutos. Frutos. Queridos, você quer conhecer uma pessoa, veja os frutos que ela dá. Não adianta você apenas julgar uma pessoa apenas pela sua aparência. Apenas pela sua aparência. Isso é um erro grotesco. Nós temos que analisar pelos frutos que de fato ela dá. Jesus e seus discípulos, na sua intimidade, ali vários deles, e Pedro muito intempestivo, muito ansioso. Pedro muitas vezes falava: Senhor, mas como é que nós vamos identificar aqueles que andam contigo? Como é que nós podemos identificar aqueles que de fato carregam a lei sobre as suas vidas? Vejam os frutos que eles dão. Amém? Amém. Diga assim comigo, queridos: a diferença é quem faz a diferença. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultados. Aí é que nós vemos o poder dos frutos. Aí é que nós vemos o poder da imagem que cada um de vocês e eu carregamos de Cristo. Aí nós vamos ver a diferença, porque a diferença é que faz a diferença. Você pode ter muitos títulos, você pode ter muitas coisas que chamem a atenção, mas isso se não for um peso, se isso não fizer diferença em desempenho na sua vida, na sua caminhada, na sua intimidade com Jesus, isso não lhe trará resultados. Não lhe trará resultados. Eu quero que você entenda que nós somos julgados muitas vezes pelo que nós fazemos, nós somos julgados pelo que nós falamos, pela nossa aparência, pelo que nós dizemos e como nós dizemos. Somos julgados por isso, querido. E é por isso que, se nós carregamos a imagem de Jesus, precisamos ter simplesmente o cuidado de preservá-la cada vez mais na nossa caminhada. Amém, queridos? Amém. Há uma diferença muito grande, né, de dois pedreiros. Um pedreiro que apenas ele levanta uma alvenaria, né? Ele constrói lá direitinho, sabe lá a estrutura, sabe medir alguma coisinha. E o outro pedreiro que sabe construir, eu diria, uma catedral, né? Qual é a diferença do pedreiro que constrói apenas uma casa e o outro que constrói uma catedral? Simples, né? Essa pequena diferença é que vai fazer diferença, e o desempenho dessa diferença é que vai trazer resultados para a vida deles. Por isso que Jesus fala: servo inútil é aquele que só faz o que o seu Senhor manda. Por isso, queridos, que Deus vai pedir conta pessoalmente de cada um de nós daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Amém? É tempo do povo criar maturidade. É tempo de nós crescermos cada vez mais, porque coisas modificadas vão fazer grandes diferenças na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma outra porta, isso para nós fecharmos com a porta de Efraim. Falamos da porta, depois da porta dos peixes, nós falamos que tem a porta do vale. A porta do vale, no capítulo 3 de Neemias, versículo 13, você pode ler lá, fala sobre a questão, o milagre, eu diria, o milagre da salvação. Mas antes da porta do vale, nós vemos a porta velha. A porta velha fala sobre a liberação do passado, né? Fala sobre marcas, traumas que ficaram e que precisam ser liberados. Queridos, quando nós entramos pela porta do galho, encontramos Jesus, temos uma imagem com Ele, temos um relacionamento com Ele, nós passamos por um processo, e esse processo é a cada dia. Você não aceita Jesus hoje, você não o recebe hoje, para amanhã você dizer: estou totalmente completo, beleza, maravilha, está tudo certo. Não, o processo começa ali, a caminhada começa ali, e cada vez mais ela vem afunilando, afunilando, afunilando. E a porta velha fala sobre marcas do passado, traumas que ficaram, que precisam ser liberados. Se a porta da tua vida,
se a porta velha ainda encontra-se na sua vida, se há alguma marca, alguma mancha que precisa ser removida da sua vida, fale com aquele que pode restaurar, te regenerar e trazer uma nova imagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vemos a porta do vale. A porta do vale fala sobre salvação. A porta do vale fala sobre nós fomos salvos da condenação eterna. Jesus fala, ele retrata do vale do Inom, o local onde era feito sacrifícios de crianças, onde era adorado o deus Moloque, onde era feito todo um culto, todo um ritualismo naquela ocasião. Jesus olha para o vale de Inom, vale de Guiena, e compara aquele lugar como o inferno, onde haverá tormentos. E a porta do vale fala simplesmente daquilo que nós precisamos entender, que o Espírito Santo em nós faz uma grande diferença. Essa porta, ela foi simplesmente, essa porta deve ser fechada, deve estar fechada para o diabo, porque na tua vida, na tua cidade, ela tem que estar aberta apenas para aquele que é restaurador, resgatador, aquele que pode reconstruir novamente a sua vida. Amém, queridos? Essa porta precisa estar fechada para o diabo. Essa porta precisa estar fechada para o diabo, porque você não foi feito para ser condenado no inferno. A imagem, a criatura alguma foi feita para estar destruída ou ser simplesmente levada para o inferno. Nós vemos outra porta, a porta do monturo. A porta do monturo é muito interessante, que fala sobre a remoção de lixos. Olha que interessante. Essa porta no qual o lixo da alma, ela deve ser removida. Ela deve ser aberta para o Espírito Santo, para que todo o lixo acumulado ao longo dos seus anos precisam ser removidos. Essa porta ficava de frente para Jerusalém, e todo o lixo era jogado ali, era jogado para fora de Jerusalém. Eu quero dizer para você, querido, que todo o lixo que foi acumulado ao longo dos anos na sua vida, ou algum que tenha ficado, precisa ser removido da sua cidade, da sua vida. Amém? Amém, amém, queridos? Amém. Eu quero dizer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? E nós falamos, além da porta do monturo, que remove todos os lixos, tem a porta da fonte, que fala sobre o Espírito Santo, a fonte das águas que correm, o símbolo do Espírito Santo, a Bíblia, a palavra, a água que te restaura. Como diz o salmista Davi, ele é plantado, nós somos plantados no ribeiro de águas. Estamos plantados junto ao ribeiro de águas, cuja estação dá o seu fruto próprio. E tudo que fizermos, prosperaremos. Sabe por quê? Houve uma liberação, houve uma renúncia. Você está entendendo o processo de Deus na sua vida. Você vai liberando aquilo que não é compatível com a intimidade que você tem com Jesus. E o Espírito Santo começa a tratar você. E o Espírito Santo começa a desenvolver em você. Você começa a entrar no nível de intimidade com o Espírito. E você vai começando a entender, a discernir que o Espírito Santo, ele vai gerando em você algo diferente, algo novo. E daqui a pouco você está sendo batizado com o Espírito. Você daqui a pouco está sendo entrando em níveis de intimidade tremendos com Ele. Então a porta da fonte fala sobre o regenerar da água no teu interior. Diga assim comigo: rio de águas vivas fluirão do meu interior todos os dias. Amém, queridos? Para isso eu preciso ter vontade, eu preciso me posicionar, eu preciso ser decidido. Eu quero, e nada pode me impedir. A porta dos cárceres, nós estávamos presos, nós estávamos em cadeia, nós éramos escravos, e Jesus nos tornou amigos. Já não sois mais simplesmente servos, mas sois amigos meus. Eu quero dizer que nós somos essa intimidade. Eu quero que você entenda na sua vida. Somos amigos de Jesus. As prisões da alma, elas se manifestam na incapacidade de dominar os apetites da carne.
Mas as carências afetivas, insegurança, acomodação, pensamentos descontrolados, dificuldades de tomar decisão, as prisões da alma, ela faz com que nós continuemos presos. Aquelas angústias que ficavam, aqueles pensamentos que produzem incapacidade, ela paralisa todo o nosso sistema físico, emocional e espiritual. Queridos, não permita que nada disso aconteça na sua vida. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Amém. As prisões da alma se manifestam na incapacidade de dominar os apetites da carne. Cuidado. Há uma luta entre a carne e o espírito. Eu não sei como é que é travada essa luta na sua vida. Alguém vai vencer. Ou a carne ou o espírito. Quem é que tem vencido na sua vida? Dentro dessa luta, dentro dessa tentação. Eu digo para você que tentação não é pecado. Pecado é quando eu cedo a ela. Então, como está a tua luta diante deste mundo, diante desse sistema que nós vivemos? Como é que está o teu posicionamento? Quem é que tem prevalecido? O espírito ou a carne? Então, é nesse momento que a porta das águas, ela precisa regenerar o teu interior, te trazendo o refrigério que você tanto precisa. Amém, queridos? Amém. Nós vemos a porta dos cavalos, que fala sobre as cargas. Eu citei para você aqui agora, você não precisa carregar uma carga, você tem aquele que pode remover toda a sua carga, você tem aquele que sustenta todo o universo. Então a porta dos cavalos, no capítulo 3, versículo 28, fala sobre tirar o peso dos nossos ombros, tirar as cargas dos nossos ombros. Aleluia. E o livro de Isaías fala a respeito disso, que a unção do Espírito, ela tira todo o peso sobre os nossos ombros. Amém, queridos? Amém. Então nessa noite, é necessário que nessa noite a gente declare diante de Deus que essas cargas já foram entregues na cruz do Calvário. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aleluia, transportemos até Ele todas as cargas, todos os pesos que ainda ficam sobre a tua vida. Ele quer te ajudar. Ele quer levar toda a tua ansiedade, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem impedido, tem paralisado você, através de pensamentos, através da tua mente, você tem sido ativamente invadido por forças ocultas. O diabo tem tentado amarrar a tua mente. Eu quero dizer para você que nessa noite, ou em tantas outras, você será livre. Aleluia. Porque sobre a tua vida está a unção daquele que era, daquele que é, daquele que sempre há de ser, aquele que sempre vai exercer autoridade, aquele que sempre vai exercer influência sobre a tua vida. Amém, queridos? Amém. Então toda carga, ele diz, olha, lança sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Aleluia. A porta do Oriente. Depois de tudo isso, nós sabemos que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Há a porta em Jerusalém ainda, há um local em que ainda se encontra fechado. Os judeus entendem que essa porta vai ser aberta pelo Messias. E nós entendemos que nós vamos reinar com Ele nessa cidade chamada Jerusalém. Aleluia. A cidade da paz, a cidade daqueles que vão reinar com Cristo. E essa porta será aberta para que eu e você tenhamos comunhão com Ele eternamente. Aleluia. Os judeus até hoje aguardam por isso. E um dia eles entendem que esta porta ela há de ser aberta. Glória. Nós entendemos que Jesus está voltando. Nós entendemos que é tempo de você se voltar mais para Ele. Aleluia. É necessário que Ele cresça e que eu e você diminuamos a cada dia. É necessário que Ele cresça. É necessário que Ele na verdade, Ele exerça sobre você aquilo que Ele precisa exercer. Somos imagem dEle, queridos. Somos representação dEle aqui nesta terra. Portanto, precisamos fazer a diferença. E Jesus vai vir para buscar, resgatar uma igreja.
aquela que tiver a marca sobre a sua vida, ele então levará essa igreja. Você que tem a marca de Cristo na sua vida, você será identificado por Ele num dia em que Ele vier para estarmos juntos com Ele eternamente. Por isso que naquela ocasião, quando o anjo da morte, quando Deus fala para Moisés que ele deveria aspergir sobre os umbrais das portas, com isopo, os umbrais das portas lá no Egito, e o faraó não entendeu, o rio, e alguns não entenderam e não colocaram a marca do sangue. O anjo da morte veio e lhe ceifou todos os primogênitos naquela ocasião. Apenas os primogênitos dos filhos de Israel permaneceram. Sabe por quê, queridos? Quando nós guardamos a lei no nosso coração, nós entendemos que a cada dia esta marca precisa estar visível e real, para que o diabo veja muito bem com quem ele está lidando. Para o diabo ver muito bem com quem ele se depara. Eu quero dizer que maior é o que está em você. A Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Somos muito mais que vencedores. Não estamos pregando aqui um evangelho triunfalista. Não, estamos pregando aqui um evangelho que traz o poder de Deus para aqueles que de fato creem e lançam sobre ele toda a sua confiança. Aleluia. Amém? Jesus está voltando e eu e você precisamos estar prontos para esta volta. Porque se você não tiver a identificação, simplesmente você não estará com Ele. A porta, depois nós vemos a 11ª porta, que fala sobre a porta da atribuição, uma comissão divina. Fala sobre aqueles que, na verdade, retratam um lugar onde nós fomos lançados para uma missão. Deus tem, através dos seus Espíritos, fomos delegados para uma missão, para uma responsabilidade. A palavra traz o sentido de uma tropa que é convocada para receber diversas atribuições. Então essa porta fala sobre a porta da responsabilidade, da atribuição, da responsabilidade que eu e você temos em cada vez mais concluir esse chamado. Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. Devemos abrir a porta da atribuição e receber cada uma delas, sabendo o que ela tem de melhor para as nossas vidas. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Aleluia. Repita comigo: a bênção do Senhor está sobre a minha vida. A palavra bênção, queridos, no hebraico significa aumento de peso. É liberar prosperidade, que vem da palavra honra, que também significa permitir a prosperidade e ter credibilidade. A palavra honra significa ter credibilidade. Quando eu tenho credibilidade, quando eu tenho intimidade, quando eu faço aquilo que eu creio que é correto, eu tenho crédito, eu tenho peso, eu sou honrado. Qual é a diferença daqueles que têm crédito no mercado e aqueles que não têm crédito no mercado? Simples. Você vai passar o teu cartão de crédito, você quer fazer uma compra que tanto você deseja, você descobre que o teu cartão ele foi bloqueado por falta de pagamento. Você não tem crédito e você não pode comprar aquilo que você não tem crédito. Jesus nos comprou com altíssimo preço, que foi o seu sangue. E é um preço impagável, é um preço incalculável. Prata, ouro algum poderia nos resgatar da condenação eterna. Fomos pagos por esse preço. Logo temos o crédito. Mas se você não mantiver esse crédito na sua vida, você um dia vai querer recorrer e você simplesmente não vai ter como ter o crédito que tanto você precisa. Sabe por quê? Porque sobre a tua vida você não tem liberado as bênçãos de Deus. Deus, Ele quer que você aprenda a recorrer a Ele e que você libere esta bênção sobre a tua vida. Amém? As portas somos nós é quem fechamos. Ele não fecha porta nenhuma. Eu é quem fecho. Você é quem fecha essa porta muitas vezes. Então não permita que a tua vida esteja em descrédito, porque nada poderá acontecer na sua vida. Você pode fazer 1 milhão de jejum, subir 1 milhão de montes, que nada vai acontecer. Quando Davi, ele tomou aquela mulher, Betsaba, e ela teve um filho, o filho morreu. Mas antes de morrer, Davi recorreu ao Deus
que ele entendia que era o Deus do impossível, o Deus que tudo podia fazer, e ali ficou 3 dias e 3 noites sem comer, em jejum. Só que o seu jejum, só que o seu propósito foi totalmente inútil. Queridos, Deus não leva em nada sacrifício algum em consideração se não tivermos com a nossa vida liberada diante dele. Evangelho é, acima de tudo, consciência. Evangelho é, acima de tudo, realidade daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Não adianta você fazer muito sacrifício e se a tua vida continuar na mesma coisa. Então Deus quer que você tenha um resgate de dentro para fora e não simplesmente uma imagem superficial de fora para dentro. Ele simplesmente olha para aquele sepulcro e faz uma comparação com os fariseus. Ele diz o seguinte: sepulcro caiado, muito bonitos por fora, mas totalmente podres por dentro. Assim é a vida de muitos que se julgam tão aparentemente dignos ou até mesmo poderosos do reino. Mas eu quero dizer para vocês que aqueles que fazem a diferença do reino são aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. O Eterno diz: jamais eu desprezarei. Aleluia. Ele não despreza um coração totalmente quebrantado, um coração totalmente entregue. Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou realmente arruinado. A minha vida não deveria estar assim, mas está. Mas hoje eu venho diante do vale da decisão para dizer: eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero que algo seja completamente mudado na minha vida, para que eu venha fazer diferença para essa geração, para a geração da minha família, dos meus vizinhos e para todos aqueles que me circulam. Eu quero fazer a diferença, que de dentro para fora, não de fora para dentro. Aleluia. Amém? Amém. Diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso que o meu interior esteja bem, curado, transformado. Eu preciso estar limpo. O nosso Deus, Ele não negocia com ninguém. Ele não negocia com ninguém. Ele é claro quando diz: quem é puro, purifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não existe o meio puro e o meio sujo. Tanto é que ele diz que da minha boca eu vou te vomitar. É uma expressão espasmódica horrível, angustiante. Precisamos fazer essa reflexão, amados. Como é que está a nossa vida? Como é que está você? Como é que está a tua caminhada? Como é que está a sua intimidade? Precisamos fazer uma avaliação todos os dias. Porque as coisas não têm acontecido na minha vida. Por que as coisas têm acontecido de uma maneira tão inexplicada? Eu não consigo entender por que acontece isso. Eu preciso fazer uma avaliação muito, mas muito minuciosa da minha vida. Amém? Aleluia. Vai valer a pena. Vocês creem que vai valer a pena? Aleluia. Vai valer a pena pagar o preço para carregar a imagem daquele que nos resgatou. Eu não digo para você, queridos, que para ser diferente você tem que colocar um terno, uma gravata e ficar 24 horas por dia fantasiado de crente. Para algumas pessoas vivem um eterno carnaval. Não largam a fantasia nunca. Se vestem de crente o tempo todo. Querem impressionar com uma Bíblia de quase 2 metros debaixo do braço, um chapéu grandão, com uma roupa lá parece até aquelas noivas entrando novamente na igreja. Mas querem chamar a atenção, querem fazer a diferença. Desse jeito você vai ser um verdadeiro espantalho do reino.
Temos visto verdadeiros espantalhos do reino. Eu conheci pessoas, irmãos, que ganhou pessoas, olha, no momento assim, informal, de short, bermuda, camiseta, e ali daqui a pouco a pessoa já estava chorando. E a pessoa de short, bermuda e camiseta teve que orar ali. Não importa aquilo. As pessoas vão ser atraídas pelo que você é. Há uma diferença na tua identidade entre você ser e fazer. Há uma diferença entre o ser e o fazer. Tem muitos que dizem que fazem, falam, mas não fazem nada, porque não são. Como é que querem ser aquilo que não conseguem? Como é que querem fazer aquilo que não tem condição de ser? E nesse confronto que a palavra entra. Sim, sim, ou não, não. O que passar disso é maligno. Não existe um outro verbete na língua portuguesa que venha justificar talvez um pretenso erro, não. Ou eu sou ou eu não sou. E Jesus não negocia esse tipo de questionamento. Se você é, você de fato vai carregar no teu DNA a imagem dele. Aleluia. O teu sangue vai correr ali, Jesus, Yeshua, Eterno, Hamashia, Kadosh, vai carregar tudo ali. E você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu louvo a Deus hoje porque eu tive uma experiência muito rápida. Eu tenho, infelizmente, um irmão e um pai que não se falam há anos. Eu venho orando, Senhor, tem coisas que só acontecem mesmo com a gente, né? Que leva a caminhada a sério. Mas a gente não vai se frustrar por causa disso. Orando. E eu fiquei muito feliz porque meu pai teve a iniciativa de me procurar, de ligar para o meu irmão e conversar com ele. Mas a primeira coisa que meu pai falou para se justificar, mas ele quer que eu peça desculpa. Eu falei, peça desculpa. Os humilhados serão exaltados, cara. Aleluia. Aprenda a ser humilde, pai. Olhou, ele olha assim, me respeita muito como filho e como pastor também, graças a Deus. Eu estava em casa estudando, estava lendo. Quando o telefone toca, a minha mãe, muito obrigado. Eu disse, alô, muito obrigado pelo que você fez hoje. O que eu fiz? Você ter proporcionado esse encontro, pelo menos por telefone, é apenas um início de um processo, de um envergonhar do diabo sobre essa situação. Você precisa fazer a diferença, querido, em qualquer lugar. Aonde você chegar, festas, qualquer lugar onde você estiver, você vai ser visto como aquele que é diferente. Você chegar nas festas, a pessoa olhar para você e dizer assim, pô, tu é crente, né? Como é que tu sabe? Não, na tua cara está escrito que você é crente. Amém. Você faz a diferença. Está todo mundo dançando, sambando, você está ali. E daqui a pouco chega uma pessoa com você, preciso virar um papo contigo. Já aconteceu várias vezes comigo, com a minha esposa. Uma vez uma mulher, a mãe de um discípulo nosso, ela naquela ânsia, me pegou para sambar, e eu todo duro, sem sambar nada, rapaz, sem dançar nada. E eu comecei a ministrar sobre ela. Daqui a pouco ela parou, daqui a pouco ela está falando da vida dela. É diferença, é que faz a diferença. Você não precisa colocar uma Bíblia na frente e dizer, saia! Caça vampiro, demônios, coisa do gênero. Não, mas a diferença da sua vida é a unção que vai fazer todo esse desempenho se tornar uma grande realidade de vida com Deus. E a última porta, eu quero fechar e concluir com ela. Vamos orar agora sobre a porta de Efraim. Essa porta fala de uma promessa, queridos. No capítulo 8, no versículo 16, fala sobre a porta de Efraim. Eu gostaria que você lesse, que nós estamos concluindo essa mensagem. Eu vou orar por você nessa noite. Aleluia. Eu não podia falar de porta de Efraim sem antes mencionar essas devidas portas. Capítulo 8, versículo 16 de Neemias.
diz assim: saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos seus atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Na porta de Efraim. E saiu o povo, e trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, atos, a casa de Deus, para a porta das águas, na praça da porta de Efraim. Só para lembrar para vocês sobre este fato: o povo não tinha dinheiro, o povo estava tão moralmente destruído, o povo estava tão moralmente, espiritualmente, emocionalmente destruído, que Neemias foi para fazer um trabalho. A história de Israel no Antigo Testamento fala que Neemias, ele ficou 12 meses, e ele simplesmente iria receber como governador para aquela localidade, como autoridade para aquele lugar, o salário dele. Ele transferiu esse salário dele para a manutenção da cidade, do templo e das pessoas. Olha que lindo. Ele simplesmente não aproveitou a situação caótica em que o povo se encontrava para tirar dinheiro deles. Não, pelo contrário, ele deu aquilo que o povo precisava. E um período que ele simplesmente mandou cessar qualquer cobrança de impostos sobre o povo, que incidia sobre o povo. E o povo eles ficaram anos sem pagar impostos e sendo investido pela vida de Neemias. Queridos, a porta de Efraim fala sobre a bênção da prosperidade. Sabe em que sentido? Nós vemos Efraim. Quem foi Efraim? Vamos lá? Efraim, filho de José, filho de Jacó, filho de Isaac e filho de Abraão. Sobre a vida de José estava a promessa de Deus. Aleluia. Mas a promessa foi em Abraão, quando diz: eu te abençoarei, aqueles que te abençoarem, você será próspero. Olha para a areia dos céus, olha para a areia do mar, olha para as estrelas do céu. Você vai ver, é nessa numeração, é nessa descendência que eu vou dizer para você: você será riquíssimo, muito próspero. Aleluia. Sabe por quê? Primeira coisa, Abraão ouve a voz de Deus. Abraão ouve o chamado de Deus. Ele obedeceu a uma voz que ele não conhecia. Um homem que era de uma família idólatra, Tera, que era o seu pai, cultivava ídolos na sua cidade, dentro da sua casa. Deus chama Abraão para que ele fosse o precursor de uma grande história. Abraão, Isaac, Jacó, José e Efraim. Efraim vem dessa herança de promessa de prosperidade. Querido, eu quero dizer para você que Efraim era o segundo filho de Jacó. E interessante, para poder nós concluirmos isso aqui, Jacó, antes de morrer, você sabe que havia a bênção da primogenitura. Jacó simplesmente, ele tinha que abençoar os seus filhos. E tinha, além de Efraim, tinha Manassés. E um era colocado à sua mão direita, e o outro era colocado à sua mão esquerda. Tudo isso tem uma conotação profética. E a promessa que Deus teria para o povo é para os primogênitos, queridos. Mas Deus não vê como o homem vê. José era um homem a quem o seu pai muito amava. O amor que Jacó tinha por José era tão grande que causava ciúmes. A tola sacerdotal que Jacó mandou fazer para José era tão sublime, era tão proeminente, que causou simplesmente ciúmes dos seus irmãos. José
já eram um predestinado ao propósito profético que Deus tinha para uma nação. Jacó, antes da sua morte, José pega a mão de Manassés e tenta colocar na mão direita de Jacó. Jacó, simplesmente, já cansado, ele diz o seguinte: esta mão não. José olha e ele pega a mão de Efraim e coloca na mão direita de Jacó. E Jacó diz: abençoarei e prosperarei a tribo de Efraim. Tanto é, quantos foram as tribos de Israel? Mas na verdade foram 13, porque Efraim e Manassés tornaram-se mais uma tribo. Na concepção de Deus, Deus estava honrando aquele a quem honrava. José era aquele homem que ouvia as batidas do coração do seu pai, é aquele que tinha uma intimidade, é aquele que simplesmente se inclinava a ouvir os conselhos do pai. Eu quero dizer para você uma coisa, queridos: se você tiver a mesma inclinação para ouvir os conselhos que o pai tem para você nesta palavra, eu quero dizer para você: sinta-se uma pessoa próspera, sinta-se uma pessoa abençoada, sinta-se uma pessoa amada pelo Senhor, sinta-se uma herança dele, externada para as suas outras gerações, porque Deus não só abençoará sua nação, como abençoará a nação dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, quando eu, de fato, inclinar o meu ouvido a obedecer a voz daquele a quem muito amo. Aleluia. Efraim retrata sobre a prosperidade simplesmente por causa da obediência. Não há limite para Deus. Eu quero concluir nessa noite. Não há limite para Deus. Somos nós que limitamos o que recebemos dele. Deixa eu perguntar para você: a que distância você se encontra de Jesus? A que distância você se encontra dele? Qual é o limite que você tem colocado? A que distância você se encontra dele? Eu quero dizer para você que ele está dizendo: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós outros. Aleluia. Amém? Glória. Não há limite em Deus. Nós é que limitamos a ação de Deus em nossas vidas. Seus tesouros em Cristo estão escancarados para nós. Mas precisamos abrir as portas de Efraim, da porção dobrada, de receber a bênção do primogênito, ou seja, o que pertence a Jesus, tudo nosso. Aleluia. Está nele. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou é tua herança. O que está faltando, queridos, para nós encerrarmos? O que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua vida? Para que a palavra de Efraim que foi liberada sobre a vida dele, a palavra Efraim significa porção dobrada, fertilidade da terra, terra produtiva. O que falta? Qual o limite que você tem colocado para Deus na sua vida? A que distância você se encontra dele? Qual é o teu nível de intimidade? Qual é a diferença que você tem feito nesses últimos dias? E eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Eu quero convidar você nessa noite a fazer uma reflexão. Nós passamos um pouquinho do horário, queridos, mas amém, entenda isso como positivo na sua vida. Mas eu quero nesse momento confrontar. O Espírito de Deus quer confrontar você. Aleluia. Nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite. Você que entendeu todo esse processo na sua vida. A que distância eu me encontro? Qual é o limite que eu tenho que colocar diante de Deus? As bênçãos estão sobre nossas vidas. Por que nós não alcançamos? Porque não tomamos posse. O que falta? Nós ouvirmos as batidas do coração de Jesus. Precisamos ouvir aquilo que tem a nos dizer. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Que o Espírito Santo possa te trazer um tempo novo. Um tempo novo. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero convidar você nessa noite. O que está acontecendo com você atualmente?
Será que você pode entrar nas portas de Efraim? As portas de Efraim já foram liberadas para a sua vida, mas entenda que existem outras portas. Você precisa verificar como é que está a do monturo, como é que está a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta do vale. Como é que estão as outras portas da tua vida? O Espírito Santo convida você a entrar pelas portas de Efraim, a tomar, porque é direito seu. A igreja hoje tem o direito da primogenitura. Aleluia. Você e eu temos esse direito de dizer a Ele: Senhor, eu quero tomar posse daquilo que é meu por herança. Mas eu quero convidar você nessa noite a sair do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. E você vai sair do seu lugar com um propósito. Você vai abrir o seu coração diante do altar do Senhor e você vai dizer: Senhor, eu preciso fazer a diferença, porque a diferença é que vai trazer a diferença na minha vida. Todo esse desempenho, todo esse trabalho, toda essa entrega, ela vai me resultar em grandes conquistas. Eu quero convidar você nessa noite a fazer uma reflexão, a entregar-se totalmente diante dele, a inclinar-se diante dele, a entrar pelas portas de Efraim. Ele te convida que você tome posse dos direitos que você tem. Glória a Deus. Se o diabo tem lançado seta na tua mente, no teu coração, dizendo que você não é digno, dizendo que você não pode, dizendo que você não tem condições, eu quero dizer para você que ele não enxerga o tempo da tua ignorância. Ele quer que você nesse momento entregue-se a Ele, totalmente a Ele, despido de qualquer acusação, de qualquer coisa que possa paralisar a você, a tua vida emocional e a tua vida espiritual. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Porta de Efraim fala sobre porção dobrada. Porta de Efraim fala sobre algo que nós precisamos entregar a Ele, a algo que Ele vem dirigir, restaurar as nossas vidas. Nós precisamos depender dos passos dEle. Nós precisamos que o Espírito Santo venha cada vez mais nos dar direção. Ele quer ministrar sobre a tua vida um tempo novo. Ele quer restaurar as suas portas. Ele quer restaurar a sua cidade. Mas eu quero dizer para você que Sambalá, Tobias e Gesem, os opositores da construção, aqueles que lutam para que a tua vida não seja construída, aqueles que lutam para que a sua vida não seja restaurada, nesta noite será destruído. Nesta noite será impedido de agir contra a sua vida, porque a partir de agora você vai tampar as brechas dos muros da tua cidade. Você agora vai tampar todas as brechas que ficaram ao longo da sua caminhada, porque é tempo de restaurar, é tempo de restaurar, é tempo de trazer algo novo sobre a tua vida. Pode chegar mais à frente, queridos, pode chegar mais, bem pertinho de nós, bem aqui no púlpito, bem aqui juntos. Nós vamos estar orando, nós vamos estar ministrando sobre a vida de cada um de vocês. Vocês vão colocar a mão nos seus corações, vocês vão declarar: Senhor, através da vontade que eu tenho nesse momento, através da decisão que eu tomo nessa noite, eu hoje quero fazer a diferença. Eu hoje quero dizer para o diabo que ele não tem mais proeminência na minha vida, porque sobre a minha vida estará a direção do Espírito, sobre a minha vida estará a direção daquele que tudo pode na minha vida. E nada, nem ninguém poderá afastar você do projeto, do propósito profético que foi lançado sobre a sua vida. O propósito profético é maior do que você, é maior do que eu. E hoje nós estamos na porta de Efraim. Hoje nós entramos por ela, porque entramos pela porta das ovelhas. Nós entendemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E dizemos para Ele: ó, toma carga, toma angústia, toma ansiedade, limpa o que está dentro de mim, nada mais pode ficar, não posso continuar assim, não posso mais viver assim, não tenho mais condição de viver assim. Agora eu quero uma nova vida, eu quero uma nova direção, eu quero tudo novo. Sim, Ele está te ouvindo.
Você vai dizer isso para ele. Porque agora nós vamos dizer: sejam bem-vindos à porta de Efraim. Sejam bem-vindos